Paz, eu quero partilhar uma palavra, mais uma palavra com todos vocês. Então, a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela fala sobre a parábola das 10 virgens. A parábola que Jesus contou, que falou sobre as 10 virgens. Amados, esta é uma palavra onde ela nos confronta. É uma palavra que fala sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então esta palavra ela é uma palavra que vem para que nos faz examinar a nós mesmos, que vai nos fazer examinar, vai nos fazer olharmos a nós mesmos, a nós próprios, nos examinando. Então ela vai nos fazer pensar aquilo que nós temos feito, aquilo que tem sido as nossas ações, o que é que nós temos feito para Deus. Será que nós temos glorificado a Deus? Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que nós temos sido prudentes? Será que nós temos sido prudentes? Ou será que nós temos sido insensatos? Então, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, a cada vida, em nome de Jesus. Então eu quero esta palavra, a parábola das 10 virgens, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 ao 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 ao 13. Eu vou lendo devagar, do 1 ao 13. Então Jesus Cristo diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, elas acabaram por adormecer. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor, dizendo: aí vem o esposo, saiam ao encontro. Então todas aquelas virgens, elas se levantaram e prepararam então as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falta a nós e a vós. Vaiam antes vós e comprem aos que vendem. E tendo elas ido, compraram então, mas chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, elas entraram com o noivo para as bodas, e fechou-se então a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, nos abra a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aqui Jesus fala da sua segunda vinda. Jesus aqui ele fala sobre o arrebatamento. Ele está falando aqui da sua segunda vinda, quando ele vier então buscar a sua noiva, quando ele vier buscar então a sua igreja, quando ele vier buscar então o seu povo, um povo que é fiel e obediente ao seu Senhor, a ele. Então Jesus ele aqui nos dá um exemplo de 10 virgens. A pergunta é: porquê virgens? Porquê 10 virgens? Porque a palavra virgem é apenas no sentido de elas se absterem, no sentido de elas serem separadas, Ou seja, destas 10 virgens, elas se separarem, elas decidirem então a se separar, a decidirem-se então a não se corromper, a não se contaminar pelo mundo, ou seja, mas se manter então em santidade, em novidade de vida.
Então, Jesus aqui relata 10 pessoas que resolveram então viver uma vida completamente consagrada para Deus. Ou seja, uma vida completamente consagrada para Deus, uma vida em novidade de vida, ou seja, vivendo e esperando pelo seu Senhor, esperando por Ele, por Jesus. As 10, elas andavam em santidade, elas viviam em santidade, mas a verdade é que 5 delas se corromperam, 5 delas se desviaram, 5 delas caíram, 5 delas deixaram de louvar, 5 delas deixaram de louvar o seu Senhor, 5 delas deixaram de louvar o seu Senhor como louvavam, 5 delas deixaram de buscar como buscavam, deixaram de ter intimidade como tinham antes, e então 5 delas caíram, 5 delas se corromperam, 5 delas se influenciaram pelo mundo, se influenciaram pelo pecado. Ou seja, essas 5 viraram loucas, essas 5 viraram-se imprudentes. Elas se tornaram então insensatas. Ou seja, elas já não viviam mais de acordo com a palavra, elas já não viviam mais de acordo com a palavra, elas já não se guiavam mais pela palavra, elas já não obedeciam mais à palavra, elas estavam completamente desviadas, elas estavam completamente em cima do muro, ou seja, elas estavam completamente cobiçando, elas cobiçavam o mundo, elas estavam comendo e bebendo do mundo do pecado. E as outras 5 não pararam de louvar. As outras 5, elas eram prudentes, elas não pararam de louvar, elas não pararam de se envolver, elas não pararam de fazer a obra de Deus, elas permaneceram no amor, elas viviam no amor. Elas viviam então separadas, elas viviam consagradas para Deus, dia após dia. Elas cresciam no conhecimento, elas cresciam na ciência, elas cresciam na inteligência, elas cresciam no amor, elas estavam firmes na palavra, elas estavam focadas na palavra, elas eram firmes na palavra, elas seguiam a retidão e elas seguiam a servidão. As suas vidas, a vida dessas 5 pessoas prudentes, elas eram exemplo. Seus testemunhos eram irrepreensíveis no seu dia a dia, no seu testemunho. Elas se absteram de tudo aquilo que não agradava a Deus, elas se absteram do mundo, elas se absteram de tudo aquilo que não agradava a Deus, elas deixaram tudo por amor a Deus, elas deixaram tudo por amor a Deus e à obra e ao ministério de Deus. Então estas 5, elas estavam focadas na presença de Deus, estas 5, elas estavam focadas na obra de Deus, elas estavam focadas na carreira de Deus que tinha para as suas vidas. Então estas 5, elas andavam em santidade, elas eram prudentes, ou seja, as suas casas elas estavam edificadas na rocha, havia uma base, a sua fé tinha uma base, os alicerces eram fortes, os alicerces estavam na palavra de Deus, os alicerces estavam na obediência à palavra de Deus, os alicerces estavam na obediência à santidade de Deus, a seguir Jesus Cristo, a viver Jesus Cristo, a praticar a palavra de Jesus Cristo, a não se corromperem como as outras 5 que se corromperam, que eram insensatas. Então a pergunta é para nós: qual de nós temos sido? Prudentes ou insensatos? Qual de nós temos sido? Os prudentes ou insensatos? Os prudentes, os 5 prudentes, eles alertaram. Aquelas 5 prudentes, aquelas 5 virgens prudentes, elas alertaram as 5 virgens insensatas. Os prudentes, eles alertaram os sensatos. Os prudentes, eles têm que fazer a sua parte, sabendo então que o Senhor Jesus está voltando, então sabendo que o noivo está voltando. Os insensatos, mas os insensatos se corromperam. Os insensatos, eles se corromperam, eles são orgulhosos, eles estão contaminados. Ou seja, os insensatos, eles não se posicionam, eles ouvem, mas não se posicionam, eles ouvem, mas nada muda na vida deles.
Eles pedem ajuda dos prudentes, eles pedem ajuda daqueles que estão posicionados, eles pedem ajuda daqueles que estão focados, naqueles que estão no centro da vontade de Deus, naqueles que fazem a vontade de Deus. E estes ajudam de boa vontade, estes realmente têm o direito, estes realmente querem ajudar, estes realmente querem ajudar, mas os insensatos, eles querem ser levados ao colo, os insensatos, eles querem ser levados ao colo, os insensatos, eles querem ser levados às costas, eles querem que os prudentes carreguem eles às suas costas. Os prudentes, eles falam, eles têm que falar e eles falam, eles precisam fazer, eles precisam falar e então eles falam. Aquilo que eles têm que fazer, eles fazem. Aquilo que eles precisam fazer, eles fazem. Eles chamam então os insensatos ao arrependimento. Eles chamam os insensatos ao arrependimento, a reconhecer o seu pecado, a reconhecer que precisam mudar, que precisam se envolver, que precisam de compromisso, mas nada muda na vida dos insensatos. Então o que é que acontece? Então o que é que vai acontecer? Então diz Jesus na parábola que faltava azeite nestas 5 virgens insensatas. Diz a palavra de Jesus que faltava azeite nestas 5 virgens insensatas. Ou seja, faltava o compromisso com Deus, faltava o arrependimento sincero, faltava o arrependimento genuíno, faltava o choro na presença de Deus, faltava a humilhação, faltava a boca no pó, faltava o posicionamento deles, faltava o posicionamento diante de Deus, faltava a busca, faltava a oração, faltava a santidade, ou seja, faltava tudo. Não havia compromisso, não havia intimidade, não havia busca, não havia arrependimento, não havia conversão, não havia fé, havia apenas heresia, havia apenas engano. Então, quando estas pessoas insensatas, quando estas cinco virgens insensatas, elas reconheceram, elas entenderam isso, já era tarde demais. Então elas ficaram para trás, porque elas não obedeceram, porque elas não ouviram, porque elas não aceitaram. Então o noivo veio, Jesus veio, e então Jesus veio e arrebatou as 5 virgens prudentes, e então Jesus veio e arrebatou a sua igreja separada, a igreja que se separou do pecado, a igreja que não se contaminou pelo mundo, a igreja que não se contaminou pelo pecado. Então Jesus veio e arrebatou os seus fiéis, então Jesus veio e arrebatou os seus prudentes, e então Jesus veio e arrebatou os seus fiéis, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que confiaram até o fim, aqueles que obedeceram à palavra até o fim, aqueles que esperaram até o fim, aqueles que não se contaminaram com o mundo, aqueles que não se contaminaram com o pecado, mas que viveram em toda a sua vida para Deus, mas que viveram à espera do noivo, à espera do cordeiro, à espera da promessa de Jesus. E então Jesus ele veio e ele cumpriu, e então Jesus ele vai vir e ele vai cumprir. A promessa de Jesus ela será cumprida, ela vai ser cumprida. Jesus ele vai voltar, Jesus ele está voltando, mas só entrará os prudentes, só irá com Jesus os prudentes, aqueles que esperam por ele, aqueles que não se cansam de esperar, aqueles que se deleitam nele, aqueles que estão à espera dele, aqueles que estão no centro da sua vontade, aqueles que estão focados nele. A pergunta é: qual das virgens nós somos? Qual das virgens nós somos? Será que nós temos sido as virgens as prudentes ou as insensatas? O arrebatamento só virá, o arrebatamento só será para os prudentes. Jesus está voltando, Jesus vai voltar e só vai arrebatar os prudentes, só vai vir buscar os prudentes, só vai vir buscar aqueles que estão em santidade, aqueles que são fiéis, aqueles que honram o Pai, aqueles que honram a vontade de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Os insensatos vão ficar para trás, tal como estas 5 virgens insensatas, elas vão ficar para trás. Os insensatos, aqueles que não aceitam, aqueles que não se convertem, aqueles que não se arrependem, aqueles que não são fiéis, aqueles que não aceitam, aqueles que não obedecem, vão ficar para trás. Os insensatos vão ficar para trás, eles vão perecer. Jesus termina no versículo 13 dizendo: vigiem e orem, porque não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir. Jesus aqui está se referindo a ele. Jesus está se referindo aqui para que nós possamos vigiar, para que nós possamos vigiar e orar, para que nós não venhamos olhar para trás, para que nós não venhamos nos desviar, para que nós venhamos ficar, para que nós venhamos estar no alerta, para que nós possamos vigiar e guardar a palavra de Deus, para que nós possamos obedecer até ao fim, porque Jesus vai vir buscar os fiéis. Jesus vai vir
vai vir buscar os prudentes. Então, que nós possamos realmente entender, que nós possamos pensar bem aquilo que nós temos feito, aquilo que nós somos e quem nós somos. Só subirá com Jesus, só subirá com o noivo, só subirá com o noivo os prudentes, só subirá com Jesus os prudentes, só será arrebatado os prudentes, os fiéis. Então, só será arrebatado os fiéis e os prudentes. Então, que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Só os fiéis, só os prudentes vão herdar o reino de Deus. Todos os outros vão ficar para trás. E então a Bíblia fala que aqueles que ficarem para trás vão tentar se matar. A Bíblia fala que eles vão tentar se matar e não vão conseguir. A Bíblia fala que vai haver choro e ranger de dentes. E Deus vai derramar o seu juízo sobre a terra. Deus vai derramar o juízo sobre a terra por causa das escolhas, por causa das obras do povo, porque não creram, porque não aceitaram, por causa de serem insensatos, porque foram contra a palavra de Deus, porque vão contra a palavra de Deus, porque não aceitaram o ministério de Jesus, porque não aceitaram a própria palavra de Deus, que é a vida eterna, que é a vida e a abundância, que é a vida, a verdade que liberta. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos ser homens e mulheres prudentes, que ouvem e praticam a palavra de Deus, que esperam pelo Senhor Jesus, que esperam pelo arrebatamento, que estão focados e centrados na palavra de Deus e na vontade de Deus, que não se deixam contaminar pelo mundo, que não se deixam contaminar pelo pecado, que não se deixam contaminar, influenciar pelo mundo, mas que vivem uma vida em novidade de vida, que vivem em santidade para Deus, porque só assim, só através da santidade, só através do amor, só através da servidão, só através da obediência, só através da fidelidade nós podemos herdar o reino dos céus, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada vida, em nome de Jesus. Fiquem em paz. Amém.